Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Célio Luiz, sou consultor há mais de 30 anos, trabalho com consultoria para empresas, pessoas, já atuei em diversas áreas e aqui estou começando uma nova playlist. E aqui vou falar sobre ferramentas de gestão. Ela pode ajudar você na sua carreira ou na sua empresa. São diversas ferramentas que vou passar a descrever sempre dentro de um tempo, toda semana vou estar passando para vocês um tipo de ferramenta para ensinar alguma coisa que você consiga ter um conhecimento prático e aplicar no seu dia a dia, melhorar a sua carreira, melhorar o seu negócio e assim conseguir contribuir de alguma maneira para você nessa grande jornada que chama-se vida. Então, basicamente, hoje nós vamos começar com uma ferramenta chamada ferramenta ou matriz de Eisenhower. Para que ela serve? Para que eu preciso disso, Célio? Gestão do tempo. Gestão do tempo. Organizar suas tarefas. O que eu priorizo primeiro? O que eu faço primeiro? Na loucura do dia a dia, o que eu devo decidir entre essas coisas? Isso aqui é uma ajuda muito bacana. Fique até o final, compartilhe, escreva. Lembrando, deixa seu like, faz algum comentário para esse humilde apresentador conseguir mais seguidores e conseguir manter esse canal dedicando esse tempo para você. Por favor, faça a sua parte, é só clicar ali, dar um like ou escrever algum comentário, gostei, alguma crítica, alguma sugestão de ferramenta para a gente explorar aqui para vocês. Então, logo após a vinheta, vamos falar sobre a matriz de Eisenhower. Vamos lá? Esse grande assunto, matriz de Eisenhower, da onde que veio esse nome tão famoso? Sim, você já deve ter desconfiado, você já pesquisou. Basicamente, ele veio de um ex-presidente dos Estados Unidos, o 14º presidente dos Estados Unidos, basicamente de 1953 a 1961, esse presidente inventou uma metodologia para gerir as tarefas e o tempo. Para que ele serve essa ferramenta? É uma ferramenta que ajuda na produtividade. Ele ajuda a gente a priorizar as tarefas com base no quê? Em dois aspectos: urgência e importância. Urgência e importância, basicamente é isso. Bom, Célio, mas o que é a diferença entre urgente e importante? Você poderia me explicar? Lógico. O que é importante, pessoal? Aquilo que agrega muito valor. É um grande projeto, ele requer um planejamento mais adequado, ele requer mais estrutura, ela tem um prazo, normalmente isso é a longo prazo. Algo que você tem que entregar lá para frente. É um caso complicado no escritório de advocacia, é uma produção, é a construção de um projeto, um desenho arquitetônico maior, ou seja, é uma tarefa que leva muito mais tempo e ela é extremamente importante, por quê? Porque ela pode gerar valor financeiro, imagem, consequências para a empresa, ou seja, isso é importante. E o que é urgente? Tem prazo. Mas, Célio, importante também não tem prazo? Tem, mas é a longo prazo. O urgente é o seguinte: entregar o relatório amanhã. Entregar o relatório daqui 10 dias. Está ali, você está vendo o prazo. Percebe? Então, essa é a grande diferença. Então, importante, tarefas a longo prazo. Urgente, ele está batendo a sua porta. Entendeu? Você brinca o seguinte: né, o que é importante? Bom, tem um bandido que está vindo, mas ele está a 50 quilômetros, ele está vindo. O que é urgente? Urgente é o bandido que está batendo na sua porta ali. Epa, esse é mais importante, ele está chegando, ele está muito mais próximo de você. Não significa que você não vai dar bola para o outro, mas tem que tomar cuidado com isso. Então, essa é a diferença básica. Vamos voltar ali à tela? Basicamente é isso, pessoal. Então, ele define essa urgência e importância. Bom, basicamente, como é que eu faço, então? Bem resumido, bem objetivo: importante e urgente, importante, mas não urgente, não importante, mas urgente, e não importante e não urgente. 4 categorias. Vamos conversar um pouquinho sobre ela? Então, importante e urgente deve ser feito imediatamente. Por quê? Porque tem um prazo e é extremamente importante para a empresa, para o seu negócio, para a sua carreira. Prova. Eu tenho uma prova amanhã. Eu tenho que fazer hoje? Não tem para deixar para outro dia. Importante, mas não urgente. Exigem planejamento e elas são prioritárias. Ou seja, bom, se ela é importante, mas não é urgente, ela está ali em segundo lugar. Então, primeiro eu vou fazer as coisas importantes e urgentes, depois o importante, mas não é urgente, ou seja, mas sério, como é que eu faço no dia a dia de vida? Se você tem um prazo para entregar o importante e urgente, né? O que é o importante e urgente? Ele está com prazo, está acabando, daqui a semana que vem. O importante, mas não urgente. Quem que é importante e não urgente? Ou seja, isso deve ser entregue daqui a 90 dias.
que acontece com a maioria das pessoas? As pessoas vão começar a fazer uma semana antes, aí tá errado. Então, o que é importante e não urgente? Você vai fazer o seguinte, você vai dividir isso e todo dia você vai fazer um pouquinho desse projeto. Você vai reservar uma parte do seu dia para fazer uma parte desse projeto. Nem que seja uma folha, um pedaço, alguma coisa, você precisa fazer isso. Pouquinho de pouquinho, né, a galinha enche o papo. É assim que funciona. Terceiro, né, não é importante, mas é urgente. Veja, não é importante, mas ele pode, então, nesse caso, ser delegado ou passar por outra pessoa. Não é importante, mas urgente. Ou seja, eu preciso entregar um relatório, já está feito, é só preciso entregar. Ou então você pode pedir para alguém entregar alguma coisa nesse sentido. E o não importante e não urgente são aquelas atividades que devem ser evitadas ou feitas no momento de folga, entendeu? Ficar olhando e-mail, ficar olhando WhatsApp, ficar perdendo tempo na mídia social, olhando e-mail que não tem sentido. Ou seja, são aquelas atividades que você tem que eliminar, que não agregam valor para o seu dia a dia, que não agregam valor para as suas atividades, ok? Bom, basicamente, pessoal, a gente pode dividir nessa tela para vocês. Então, nós temos uma tela aqui que é importante, mas não urgente. Importante, mas não urgente. O que você vai fazer? Decida quando você vai fazer. Então, é importante, mas não é urgente? Bom, quando que eu vou fazer? É importante. Nós temos aqui, é importante e urgente, faça imediatamente. Não é importante nem urgente, faça mais tarde, se der tempo. É urgente, mas não é importante, delegue para outra pessoa, elimine a tarefa, faça uma readequação dessa tarefa para que você possa entender melhor. Então, basicamente, essa matriz de Eisenhower. Sério, como é que eu posso traduzir isso? Tem uma maneira de eu poder traduzir isso numa ferramenta mais prática? Lógico, vamos dar uma olhadinha. Ó, eu coloquei aqui na tela para vocês um exemplo que eu fiz aqui no Excel, eu já vou mostrar para vocês ali também. Então, veja, eu coloquei ali, por exemplo, no Excel está aqui, ó. É importante concluir o projeto, por exemplo, eu fiz um exemplo, importante e urgente, concluir um projeto de IA. Pô, isso aqui eu tenho um prazo, eu tenho que entregar daqui 15 dias, então se daqui 15 dias eu tenho que ser importante e urgente, vai agregar muito, eu vou ganhar mais dinheiro com isso, vou trabalhar mais com isso, vou ter mais clientes, opa, importante. Importante, mas não urgente. Por exemplo, propor melhoria no atendimento do cliente, opa, isso é importante, mas não é urgente. Eu preciso melhorar esse atendimento, mas não é uma prioridade. Eu preciso ter cliente antes, entendeu? Mas eu preciso melhorar isso. Bom, aí eu tenho aqui urgente, mas não importante. Opa, entregar um relatório de produção semana que vem. Opa, é urgente, mas não é importante, porque ele já está feito. Esse relatório eu faço toda hora. Não vai impactar a empresa, não vai falir porque eu não entreguei um relatório. Agora, ela vai ter problema se eu não entregar o produto para o cliente. Percebe? Eu já estou definindo as datas. Importante e urgente, mudar o layout dos documentos da empresa. Bom, aí você decide quando você vai fazer. Entendeu? Você pode trabalhar com isso e trabalhar nesse modelo aqui, como eu posso colocar para vocês aqui, que coloquei como concluído. O que eu posso fazer ainda, pessoal? Eu posso ainda trabalhar com isso de outras maneiras. Eu posso pegar ainda, trabalhar com dados importantes, ou seja, eu posso criar isso numa ferramenta de Excel. Eu posso pegar uma ferramenta do Excel e trabalhar e mostrar para vocês, como eu coloquei aqui na tela. Então, aqui, o que eu fiz? Eu fiz um Excel, coloquei aqui as tarefas, eu posso escrever qualquer situações aqui, realizar, posso colocar aqui, realizar projeto, fiz. Eu vou definindo aqui, vou colocando as tarefas, vou preenchendo as tarefas aqui no Excel, e vou colocando aqui, ó, se isso que tiver concluído, sim. Pronto, coloquei sim, ali tá na tarefa. Se eu quiser aqui excluir, eu uso um filtrozinho, desmarco sim e vou eliminando as tarefas concluídas do meu processo, percebe? Então, eu vou trabalhando com o meu processo, eu vou trabalhando aqui as atividades que já estão prontas ou não estão prontas nesse processo. Célio, como é que você criou essa tabela? Eu criei essa tabela de uma maneira bem simples, bem tranquila, para eu poder trabalhar com vocês desse modo. De outra maneira, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso por exemplo, no papel? Lógico que posso. Como? Por exemplo, eu posso pegar um caderno. Ok, eu peguei, por exemplo, para vocês aqui um caderno. Eu estou trabalhando aqui com um caderno, explicando aqui, trabalhando com vocês, e fiz um caderno. É importante e urgente. Peguei um papel, um A4, pessoal. Peguei aqui um A4 para poder mostrar aqui para vocês
esse processo de que como a gente está trabalhando aqui. Então, eu estou trabalhando aqui, ó, por exemplo, basicamente aqui, ó, eu fiz aqui, ó, basicamente, eu usei as mesmas informações que eu coloquei lá, eu estou colocando aqui também, ó, percebe? Tudo que eu coloquei aqui, eu estou colocando para vocês ali nesse processo. Ou seja, eu consigo trabalhar também esse tipo de situação dentro de um papel, um A4. Ó. Eu coloco importante e vou fazendo isso nesse processo ali também. Eu posso usar também essa matriz. Como que eu posso usar essa matriz? Eu posso usar essa matriz também, por exemplo, numa outra folha, por exemplo. Por exemplo, está aqui a nossa matriz numa folha de papel. O que é importante, o que é urgente, ou seja, eu consigo trabalhar essas ferramentas dentro desse processo. Portanto, pessoal, essa é a nossa grande ferramenta. Algo que a gente consegue trabalhar de uma maneira bem tranquila, bem fácil, bem didática, né? Porque você consegue trabalhar basicamente essas ferramentas de uma maneira simples, ou seja, você consegue trabalhar ela de uma maneira que você consegue organizar as suas tarefas de uma maneira mais tranquila, de maneira mais cadenciada e organizada. Então, como é que você vai fazer? Então, você sempre vai fazer essa matriz, organizando ela de acordo com essas tarefas. Uma ferramenta bem simples que você pode utilizar. Caso você tenha dúvidas, deixe seu comentário, fale com a gente, peça novas ferramentas, o que você pode fazer. Então, essa é uma grande ferramenta que você vai utilizar para gerir as suas tarefas, o seu tempo e facilita muito o dia a dia disso. Basicamente isso. Se você quiser, pode pegar até um caderno e fazer isso. Um caderninho, uma agenda. Você pode escrever na agenda. Faça um código. Entendeu? Bom, isso aqui é urgente ou é importante? Falar I. I de importante. U de urgente. U de urgente. U de não importante. Você pode usar siglas, entendeu? Para poder organizar a sua tarefa de uma maneira mais adequada. Por favor, lembre de colocar um like, lembre de comentar, lembre de colocar qualquer dúvida, qualquer pergunta, que a gente vai ter o maior prazer de explicar e passar para vocês também. Fique atento, marque o sininho para você poder receber as notificações quando tiver vídeos novos. E se você tiver alguma sugestão, passe para a gente, que nós vamos começar as grandes ferramentas de gestão que vão ajudar você em qualquer negócio. Até mais!